Olá a todos, que Deus nos abençoe a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente em todos os corações. Antes de iniciarmos o nosso comentário do Evangelho de hoje, gostaria de convidar a todos a uma prece. Deus amado, aqui estamos, Senhor, buscando nos alimentar deste Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando beber, Senhor, desta fonte fecunda que nunca se esgota e da qual é tão importante para nós. Jesus Cristo, Mestre de amor e bondade, aqui nos encontramos como criaturas pequenas que todos somos, buscando o aconchego do seu abraço nesses momentos tão importantes que vivemos. Jesus, permita-nos, Senhor, falar em seu nome, falar do seu Evangelho, exemplificar em nosso dia a dia, junto àqueles que estão do nosso lado, as suas leis, a sua verdade. Permita-nos, Senhor, levar o Evangelho através do nosso exemplo a todo momento. Perdoa as nossas faltas, pois criaturas que ainda somos, muito erramos. Mas hoje, dilatando a nossa consciência e dilatando os nossos sentimentos para a vida espiritual, vamos aos poucos compreendendo a real importância da nossa existência. E assim, Senhor, buscando a inspiração do alto, de nossos mentores espirituais, damos início ao comentário do Evangelho de hoje. Que assim seja. Então, o nosso comentário do Evangelho de hoje será em torno de Jesus Cristo, esse Espírito tão importante que Deus coloca à nossa frente para nos liderar, para nos guiar, para, como nos ensina o Livro dos Espíritos, para nos servir de modelo e guia. Modelo porque é nele que nós nos espelhamos. Hoje, já reconhecendo e tendo consciência que somos espíritos imortais, que a nossa verdadeira vida, ela não é a vida material, mas sim a nossa vida espiritual, que na nossa vida material devemos bem conduzir as nossas experiências, bem conduzir o nosso contato com o próximo, para que de tudo isso possamos tirar disso experiências, tirar disso lições, ensinamentos, para que possamos levar como bagagem na nossa caminhada imortal como espíritos que somos. E essa questão do Livro dos Espíritos nos ensina que Jesus, ele é o tipo perfeito que Deus colocou, o tipo mais perfeito que Deus colocou, para que sirva para o homem de modelo e guia. E é para ele que nós ajustamos a nossa antena psíquica quando necessitamos desses ensinamentos. Porque Jesus, ele é para nós
a representação das leis divinas. Jesus é para nós o tipo mais perfeito que Deus se utilizou para com a criatura humana. Nos ensina Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a evolução do Cristo, ela se perde nas areias dos sóis. Que a evolução do Cristo se perde nas areias dos sóis. O que isso significa? Que Jesus, antes dele assumir a governadoria espiritual da Terra, ele já era um espírito de alta envergadura, um espírito puro. Um espírito já com bilhões de anos de existência, bilhões de anos de experiência. Então, quanto Cristo está à nossa frente? Então, o que é para nós um espírito que nos sirva de modelo? Que nos sirva de guia? Qual é a bagagem espiritual de uma criatura dessa? Claro que nós, na nossa condição evolutiva, pequenos que somos, em entendimento, em consciência, em sentimento, analisar uma questão dessa em relação à evolução de Jesus é como uma formiga querer estudar sobre as estrelas. Mas através da luz da doutrina espírita, nós já temos condições de fazer isso. Porque é nele que nós nos espelhamos. É nele que nós nos projetamos hoje. Quando estamos aflitos, é a ele a quem nós recorremos. Por quê? Porque embora seja uma criatura com um grau de elevação que foge ao nosso conhecimento, Jesus, ele não deixa nenhuma de suas ovelhas ao léu. Jesus, ele tem um projeto para cada criatura do planeta Terra. Ele tem um projeto, ele tem um roteiro delineado para cada criatura. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma escolha, eu serei responsabilizado por isso. Mas, através das leis imutáveis que nos regem, há somente um caminho a seguir. E esse caminho, ele é o caminho do bem. Queira ou não, toda criatura ela caminha para o amor. E hoje nós não temos mais como alegar ignorância. Nós não somos mais ignorantes frente à bondade divina. Por que não? Porque Jesus já veio de forma material, de forma carnal, no nosso planeta há 2.000 anos atrás. A representação das leis de Deus já estava entre nós. Então nós não temos mais como alegar ignorância, alegar que não sabia. Frente à bondade divina, frente à justiça divina, nós não temos mais como alegar isso. Porque já passamos a tomar consciência que somos espíritos imortais. Independente do credo, independente da religião. Vivemos hoje esse ápice religioso, esse ápice dos conflitos existenciais. A matéria, ela já não nos satisfaz. Nós não nos satisfazemos mais com a matéria. Por isso há essa necessidade de buscar algo mais. De buscar os elementos que não estão na matéria, que estão acima da matéria, que pairam acima da matéria. E são sobre esses elementos que hoje nós estamos à procura. Sobre os elementos espirituais. Sobre o que eu preciso colocar na minha mala espiritual para
para carregá-la na eternidade, na imortalidade? Qual é a bagagem espiritual que eu carrego hoje? Bagagem material nós já carregamos bastante até hoje. A nossa mala material já está cheia, mas e a nossa bagagem espiritual, como está? É importante a gente fazer essa reflexão, porque hoje nós estamos vendo que a vida humana ela se vai com muita facilidade. 70 anos no planeta Terra, 80, isso é um tempo muito curto, mas que nós devemos aproveitar ao máximo para poder provar as nossas experiências e expiar débitos do passado. E tudo isso sobre a tutela de Jesus, sobre o bom pastor. Tudo isso sobre a vara do bom pastor. Que em uma mão tem o cajado, que nos puxa e nos resgata, mas na outra mão tem a vara. Quando necessário, ela também é utilizada. Que vara que é isso? A vara da dor. Há dois elementos que nos conduzem a Deus. O primeiro é o amor. O segundo é a dor. Então a vara da dor, ela chega para todos nós. Está hoje chegando para muitos. Não há uma criatura na face da terra que não vai experimentar o sofrimento, não vai experimentar a aflição, não vai experimentar a dor. Mas fica a pergunta, como nós passaremos por isso? De que forma as aflições, de que forma a dor vai nos encontrar? E quando nos encontrar, nós podemos ter a certeza que o consolo está ao nosso lado. Que é só nós nos mentalizarmos com o Cristo que o consolo ele está do nosso lado. Jesus, ele coloca um anjo da guarda para ficar 24 horas junto de nós. Através da sua misericórdia, através da sua bondade, nos intuindo, nos inspirando, nos aliviando. Então nós não somos criaturas que estamos largadas ao léu. Não somos criaturas que estamos abandonadas. Nós temos o comandante da nossa embarcação. E esse comandante é o Cristo. Como nos diz Emmanuel, como eu já disse, um espírito da envergadura do Cristo com bilhões de anos de existência. Que quando ele assume a governadoria do planeta Terra, o planeta Terra ainda é uma rocha incandescente. Nos ensina Emmanuel no livro Caminho da Luz. É uma rocha que se desgarrou do céu, do sol. Cuja evolução ela se perde nas areias dos sóis. A evolução do Cristo se perde nas areias dos sóis. O que isso significa? Quer dizer que dos sistemas solares dos quais Jesus passou, já deixaram de existir talvez há bilhões de anos atrás. Os sistemas solares dos quais Jesus evoluiu já não existem mais. Talvez a gente olhe para o céu e veja só um ponto brilhante disso. Uma síntese muito bonita que nós encontramos no Evangelho é quando João Evangelista nos relata no primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando ele nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo ele estava com Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a vontade de Deus. O Verbo é todo aquele que faz a vontade do Criador. Se eu quero me tornar um verbo de Deus, como nós lemos lá na Gênesis, Deus disse. O que é o disse? O disse é um verbo de Deus. O disse é a vontade de Deus tomando forma. Se eu quero me tornar um verbo de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus, ele é o verbo de Deus. E Jesus, ele é o verbo de Deus. E nos ensina João Evangelista
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era Deus propriamente dito, mas é aquele cumpridor da vontade de Deus. Porque não há uma criatura, por mais evoluída que seja, que se equipare à grandeza do Criador. Isso não tem como a criatura humana raciocinar ainda sobre isso. Isso aí a gente tem que deixar de lado por enquanto. Por mais evoluído que o espírito seja, ele ainda estará infinitamente distante, em termos de evolução, do Criador. Porque a consciência divina, ela abarca todo o universo, todo o multiverso. Uma grandeza que é ainda desconhecida da consciência humana. Mas espíritos evoluídos e com a grandeza do Cristo, eles já são cumpridores da vontade do Criador. São os co-criadores em plano maior, como nos ensina André Luiz. Os co-criadores em plano maior. E continua João. Ele estava no princípio com Deus. Olha que referência à Gênese. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Então Jesus, o grande modelador do nosso orbe terrestre, recebe nas mãos uma grande rocha incandescente que nós conhecemos como planeta Terra, e tem a missão de moldar tudo isso, de deixar essa grande massa em condições de abrigar vida humana, em condições de ser habitável, receber em um orbe dessa grandeza que é o planeta Terra, bilhões de seres materiais do plano material, bilhões de espíritos. Na grande parte deles recalcitrantes ainda no mal. E Jesus recebe a incumbência de devolver essas criaturas para Deus redimidas. E Jesus ele faz uma promessa para Deus, que nenhuma dessas ovelhas se perderá. Isso tem um consolo muito grande, sabe? Porque em grande parte do nosso dia a dia, da nossa existência, a gente perde essa consciência, digamos assim, em relação à presença do Cristo em nossas vidas, em relação à presença divina em nossas vidas, em perceber que tudo o que acontece em nossa existência é para o nosso bem. Muitas vezes até o que nós achamos que é mal para nós, também é para o nosso crescimento, para o crescimento evolutivo, para o crescimento do espírito. E muitas vezes nós não queremos passar por isso. A primeira coisa que fazemos é aquele sentimento de negação. Por que eu? Por que comigo? Sendo que o nosso ponto de vista deveria ser outro. O que isso quer dizer? Como eu posso evoluir junto a isso? Por isso há uma mensagem de Emmanuel que diz assim: floresça onde você for plantado. Floresça. E continua João Evangelista: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus,
era a luz verdadeira que alumia a todo homem a quem este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nós estamos agora estudando, refletindo o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, passamos a ter uma nova compreensão sobre os ensinamentos do Cristo. Passamos a compreender que o Evangelho, ele não é somente livros com palavras. O Evangelho, ele é vida. O Evangelho, ele está na nossa existência. O Evangelho, ele está no nosso dia a dia. Evangelizar significa caminhar com o próximo. Evangelizar significa comungar com o próximo, dar a outra face. E tudo isso Jesus nos ensinou. O Emmanuel, ele tem uma passagem lá no livro Consolador que ele diz assim, que na questão 277 do livro Consolador, que ele nos ensina assim, que há espíritos que são os chamados de espíritos eleitos por Deus. Questão 277. Os espíritos eleitos por Deus são aqueles que caminharam de forma reta para Deus. Dá para imaginar o que é um espírito caminhar de forma reta para Deus? Um espírito que ele não tenha erros, que ele não erre. Tem como compreender isso hoje? E existem esses espíritos, espíritos que evoluem de forma reta. E Emmanuel, ele vai dizer que no orbe terrestre só existiu um espírito dessa forma, que é Jesus Cristo. Nós não evoluímos de forma reta. A nossa evolução, ela é como se fosse uma mola. Emmanuel, ele vai dizer que é de forma cíclica. Nós evoluímos por ciclos, como se fosse uma grande espiral, como nos diz Joana de Ângeles. Não deixamos de evoluir, estamos evoluindo, mas não é em retidão. Jesus não. Jesus evolui de forma reta. Emmanuel, ele nos diz que são espíritos que não caem nos erros que nos são comuns. Não caem nos erros que nos são comuns. Que erros que nos são comuns? Não significa que esses espíritos, eles não... Quando eles erram fazendo bem. Se poderia auxiliar 1 milhão de pessoas, auxiliaram 500, mas eles fizeram bem. O que eles chamam de erro é isso. Agora, os nossos erros comuns, não. Os erros que nos são comuns são aqueles erros que nos traz dano à consciência. Nós lesamos a nossa consciência, que é a morada das nossas leis, que é a morada da lei. As leis de Deus, elas já estão escritas na nossa consciência. E nós lesamos isso daí. Aí vem a necessidade do resgate. Por isso nós vamos ficar naquele círculo, evoluindo de forma espiral. Agora, Jesus não. Jesus, ele evolui para Deus de forma reta. A evolução do Cristo é em linha reta. Por isso que para nós ele é o bom pastor. Por isso que para nós ele é a luz do mundo. É o nosso modelo, é o nosso guia. É nele que nós buscamos refletir, buscamos nos espelhar. É ele que coloca ao nosso lado um anjo protetor para que nos acolha a todo momento. É ele que nos momentos de aflições nós buscamos através
das nossas vibrações, através das nossas preces, para que possamos ter esse alívio. E Ele nos prometeu: se estiver cansado, se achar que o fardo está pesado, recorra a mim, recorra a Ele, recorra ao Cristo, que eu vos aliviarei. E Jesus nos alivia. Porque em si, Jesus, Ele é o alívio. Jesus, Ele é o consolo. Porque é através do seu exemplo que nós vamos buscar a fortaleza da fé, a fortaleza da esperança. E lá na frente, quando tudo isso passar, quando passa a dor, quando passa a aflição, quando tudo isso passa, a gente pensa assim: olha, se tivesse colocado um pouquinho mais, eu teria carregado. Foi pouco ainda que aconteceu. Foi pouco ainda que eu passei. Porque aos poucos nós vamos dilatando a nossa consciência para a vida imortal. Nós vamos encontrando dentro de nós o espírito imortal que todos somos. E as nossas provações vão ficando menores do que a beleza que é um espírito imortal. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de comentar, de fazer esses comentários. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Que Jesus esteja presente em todos os lares. Que a sua misericórdia, a sua paz, a sua candura, que o espírito de fraternidade possa abarcar a todos os corações. Que possamos, nesses momentos de dificuldades, encontrar meios de elevar a nossa consciência, de elevar o nosso espírito, de dilatar os nossos sentimentos a todo momento, tendo a consciência que tudo que aqui nós buscarmos, tendo a consciência que tudo aqui que nós aprendermos, vamos levar para a nossa caminhada evolutiva. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, nosso mestre amigo, nos ampare a todos. Que assim seja.